Bom dia, Marco! Bom dia, Vitinho, tudo bem? Deixa eu ver aqui, dando som. Maicon, essa reunião aqui, ela é em grupo, né? A mentoria é em grupo. Vou esperar Sim, mais 10 minutinhos, o pessoal começa a chegar e acessar, tá joia? tá joia, A gente tranquilo. já começa. Pegando um café aqui e bora lá. Bora meter marcha. Oi. Hã? A vermelha aí? É, eu uso ela. Não é bicho de sete cabeças, não. Não sai tão perfeito, mas sai alguma coisinha. Vamos começar mais uma. O pessoal deve estar entrando. Alguns falaram que estão com um pouco de dificuldade, mas estão entrando aí na nossa mentoria de vendas. Hoje eu quero falar com vocês aí um pouquinho sobre sistema de vendas. Ô, Michael, tá me ouvindo aí? Peraí. Oi, Vitinho. Já, já ligou a sua campanha? Já deu tudo certo ou ainda não?
Eu estou no aguardo de vocês. Tá com as meninas aqui, né? A arte, né? É, Tá terminando, é isso? É isso? Tá me ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. É isso, eu estou no aguardo de vocês. Foi passadas as informações, estou no aguardo para terminar a arte, para mandar para mim, para eu aprovar. Ah, é isso mesmo, é a arte, né? Tá só para aprovação. A Bia deve estar. Chega esse horário aqui, nem vou mexer no computador dela. É, mas show de bola. Porque sempre eu começo a reunião, quando entra os primeiros, aí eu pergunto como foi os leads da semana passada, eu faço um bate-papo, né? Mas tranquilo, tranquilo. O seu ainda, como não começou, aí esse bate-papo aí. Você é de que cidade? Santana, Bahia. Desculpa, cortou. Como que é? Santana Feira de de. Santana, Bahia. Ah, Feira de Santana. Legal. Como diz o povo, a capital do desmanche. A capital do norte? Do desmanche, Ah, por quê? rapaz, é um assunto problemático. O povo diz que aqui, só de você passar pela cidade, você já é assaltado. É mesmo? Mas não, Aí é não é brabo. tanto assim, não, é só a fama. E Salvador é Ah, pior. tá. Salvador é Eu, muito eu ia pior. falar, pensei que era só aqui em São Paulo, qualquer esquina. Não, não, aqui também não tá assim, não. O povo que generaliza um pouco, mas não tá tão assim, não. Só pegou a fama, né? É, só foi a fama mesmo. Mas é assim mesmo. E principalmente quando se aconteceu alguns poucos relatos e o pessoal impressionou e começou aquele burburinho, aquela fofoquinha. Aí, Ou, legal, aqui legal. é muita movimentação de peças de desmanche de carro, aí vem aquela mistura de Ah, carro roubado com carro de leilão, aí o povo vai e generaliza e sabe como é o não. pessoal. Fofoca é o que mais pega, né? É, aí, mas hoje Salvador hoje está muito complicado, muita guerra de facção, muita coisa de assalto também, tá uma coisa tá uma coisa sinistra, assim dizendo. Pelo tamanho da cidade, eu acho que tá bem pior do que até São Paulo. Porque São Paulo, pelo É, menos, não. é grande, né? Se você for botar pelo metro quadrado, Mas é, é puxado. mas é assim mesmo. Vamos, vamos tocando, né? É. O pessoal aqui está falando para mim que está com dificuldade de entrar. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. O pessoal está atrasado. Bom dia, Franklin. Pessoal entrando aí. Ô, Vitor, é necessariamente você tá com a câmera aberta? Não?
Então vou fechar, viu? Fica tranquilo. O pessoal está entrando aí. Estou liberando a turma aí. Bom dia, Franklin. Bom dia, Edilene. O Maicon já estava aqui numa resenha comigo. Aqui eu já estou pegando o jeito, viu? Tá o Rosimar, mas eu acho que é a Cibele. Já estou pegando o jeitinho. Pessoal acessando. Turma aí, deixa eu só. Tá dando eco, eu fechei aqui o microfone. A gente começar. Fala, pessoal, tudo bom? Bom dia. A gente vai começar aí nossa reunião. Deve ter alguns que estão tentando entrar. Legal. Pessoal, vamos lá. É engraçado, né? Que eu sempre estou conversando com vocês, né? Passando as orientações, passando as dicas, insights, né? Toda a parte da venda. E hoje, né, nesse momento, hoje que eu falo atualmente, né, esse mês de abril, a gente está com um desafio aqui também. A gente contratou um vendedor novo, né? E aí eu estou também na pele treinando esse vendedor aqui, full time, e entendendo também um pouquinho mais o desafio, né, do dia a dia, né? Esse desafio de entender as vendas, né? Eu vejo o mito que nós temos, né, nas vendas, principalmente, né, falando dessa pessoa que está aqui com a gente, ele, ele veio da indústria e ele falou, pô, eu quero aprender a vender, eu acho incrível, está estudando, né, internet, e aí ele mudou todo o ramo. É jovem, né, ele tem 24 anos, e aí chamamos ele aqui para o time e falamos, ó, só que o que a gente faz aqui, e aí esse é o insight dessa ideia aqui, que é o primeiro ponto que a gente precisa ter. Eu falei para ele, o nosso modo de venda aqui não é o que o mercado faz. A maioria, no caso, né? A maioria do mercado, a gente procura aquele vendedor desenrolado, a gente procura aquele vendedor que, que tem mais o jeitinho. É até um pouco difícil explicar. A gente acha que comunicativo, que tem a pegada, desenrolado, que é para frente. Você pode perceber que são adjetivos que a gente não consegue mensurar. Olha que legal isso aí. E aí fala, pô, e uma das coisas que acontecem muito, principalmente quando tem vendedor, é que o empresário vende bastante e o vendedor vende menos. Olha que legal. E, pô, por que será, tal? Isso me remete quando eu era vendedor também, CLT. Olha a viagem aqui que eu estou fazendo para vocês pegarem a ideia. O que é a venda? Só que quando eu era CLT, o meu chefe, vou colocar assim, que era o empresário, ele não vendia mais que eu. Pô, Vitor, mas você nas vendas,
você sempre vendeu, é diferente. Não. Tem um ponto em comum, que eu lembro quando eu era CLT, me orientei, estou orientando o Alisson aqui agora. Quando começamos a segunda parte da empresa, né, que tem 10 anos, mas a segunda parte com o Gabriel, eu também trouxe esse pilar para nós aqui. Então, o Gabriel já vendia, já tinha essa veia também, só que o Alisson, ele nunca vendeu. E consegue deixar o Alisson bom? Consegue. Por quê? Aí vem o trunfo. Porque eu entendo o meu processo de vendas. Eu tenho um passo a passo de venda. Eu tenho um sistema de vendas. Não é chegar para o vendedor, que muitos empresários na época, há 20 anos atrás, né? Quando eu estava CLT, chegavam para mim e falavam: tô aqui, tem alguns clientes aqui, tô material, tô isso, tal. Vai lá. O produto é esse. Fiquei uns 2 dias estudando o produto, assim, 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 tal. Vai lá, vai lá. Boa sorte. E normalmente, depois de um tempo nessa empresa, eu via muitos vendedores também entrando e saindo. Parece que não conectava. Pô, o cara não conseguia vender. Mas por que isso? Porque não tinham sistemas de vendas. Um dos pecados é estudar. Claro que tem que estudar esse ponto. Estuda o produto e serviço. Bom, vem aqui um vendedor, nós trabalhamos assim, a gente é assim, tal, tal, tal. Eu percebo pouco, fala assim, ó, o nosso cliente é assim, o nosso cliente tem essas dores, o nosso cliente normalmente tem esse desafio. Quando os clientes compram da gente, a gente resolve esse problema. Nós normalmente falamos assim, ó, produto, serviço, mais ou menos, né? É falado, mas entregamos uma cartilha do produto e serviço, mas a pessoa com quem eu vou me comunicar, a pessoa com quem eu vou tratar, aí é o seu jeito, né? Aí você vai para cima. Eu acho isso muito, muito vago, e é por isso que cada vez mais vendedores estão mais escassos. E normalmente é aquela coisa, eu acho triste, porque eu sou vendedor, quando eu preencho as fichas, né? Falo assim, profissão, eu coloco o vendedor, eu amo essa profissão, né? Pô, não tem mais vendedor, ou o vendedor é o cara que não deu certo. Só que a gente, quando empreende, a gente é vendedor do nosso negócio. Porque se a gente não vender, não tem nem, não tem nem, não faz nem ter negócio. Não faz sentido, porque se eu não vender, não vai ter empresa, não vai rolar, né? Bom dia, quem chegou agora, acho que foi a Joana e a Dani. Então, o que eu quero começar aqui e falar? Primeiro, eu tenho 2 pontos que eu preciso entender, tanto o produto quanto o cliente. E qual é a transformação real que o meu produto faz na vida do cliente? Porque quando eu começo a entender isso, estou passando aqui com o Arson. Bom dia, Joana. Estou passando isso com o Arson.
é um negócio que fica cego. Ele falando para o cliente, e sempre eu pergunto para ele, por que você está falando isso para o cliente? Qual o motivo do cliente estar te escutando nessa parte? E principalmente eu estou trazendo isso, que na internet, se você não entender isso, todos nós aqui geramos leads e começamos o atendimento. Se eu não entender isso, acontece o que a maioria me falam, principalmente no começo. Os clientes não respondem, os clientes começam uma conversa e somem, porque o cliente, ele não está nem aí com você, ele não tem conexão com você. Mas quando eu crio esse rapport, né, que é essa conexão, o cliente fala mais comigo. Então, se o produto está caro, ele me avisa. Se não está encaixando na vida dele, ele me avisa. Normalmente, o que acontece? A gente passa um orçamento e o cliente... A gente está no meio da conversa e o cliente some. Isso é natural acontecer com a maioria de vocês. E aí o pessoal fala, pô, Vitor, mas... ô, Vitor, não sei, o cliente, estou chegando nessa parte aqui, não passa para o próximo passo. Porque, como vocês sabem, quem é novo, quem é mais velho aí de casa, toda a nossa venda é um passo a passo. Então, a gente vai dando o passo para a venda. Só que, quando eu não gero essa conexão, não vai conseguir vender. Eu estou lendo o livro, falando nisso, que é... Muitos conhecem o filme, né? Mas eu estou lendo o segundo livro dele, que é o Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. Um conta o filme mesmo, e o outro conta como ele treinou os vendedores lá, os corretores. Como que era o processo de vendas dele. E é engraçado, eu não sei se foi acaso, maior parte do que ele treina os vendedores dele é o que a gente aplica aqui na aceleradora. Ele tem outro nome, né? Mas é o CMC. E depois a linha de vendas dele. E aí ele vende o produto dele. Que ele era corretor da bolsa. Então, ele captava investidores. Só que eu lendo, eu falei, caramba, eu faço isso também. A gente tem isso no nosso treinamento. Que a primeira coisa que ele fala é sobre conexão. Por quê? O tipo de venda dele, não tinha um WhatsApp na época, era ligação. E a mesma coisa. É o mesmo sistema. Ele tem lá a lista de clientes que ele liga, e no WhatsApp ou ligação, ele começa essa conversa. E ele falou assim, ó, percebeu que... E aí, claro, eu também fui trazendo para a minha realidade, percebendo que a conexão, se não tem conexão, os clientes... Ele fala que vai para Júpiter, né? Ele brinca que vai para Júpiter. O que seria para Júpiter? Sumiu. Ele até... É um termo que ele usa, né? Ele fala assim, ó, os clientes vão para Júpiter. Somem. Olha que legal. Então, se você perceber no atendimento de vocês, o cliente também vai para Júpiter. Tem uma parte da venda que o cliente desconecta e depois parece que não volta. Vocês já perceberam isso? Parece que o cliente... Pô, Vitor, que droga! Cliente... Não sei o que acontece. Porque eu não consegui
conexão. E sabe a maior falha de não conseguir conexão? É eu tentar falar muito sobre mim. E sobre mim, sobre minha empresa, no caso, né? A gente, como é vendedor, a gente quer falar da nossa empresa, que a gente é isso. E olha que eu escuto empresários todos os dias. Não, é que aqui na empresa a gente faz isso, e que a gente tem isso. E é muito sobre nós. Eu vou numa reunião toda sexta, que a Dani sabe, já foi. A Dani, esses empresários, eles fazem um pitch de 30 segundos. Não sei se vocês conhecem, tem na cidade de vocês, que é o BNI. Então, você levanta, eu sou membro, você faz um pitch de 30 segundos. E eu falo isso que eu fico estudando lá também. É claro, eu fico assim, eu falo, caramba, olha, não conectou, não conectou, não conectou, não falou nada. Porque depois eu pergunto para o membro, eu falo, o que o João falou mesmo? Vixe, sei lá. Mas por quê? Porque não conectou. É tudo a mesma coisa. Porque se eu não entender o meu processo de vendas, o meu sistema de vendas, o cliente também não vai conectar. E aí eu vou falar, 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 e parece uma loucura. Só vou falar. Entendeu? Entendi. Legal, é legal. A gente pergunta só o valor, só o preço, é porque ele não conectou com o resto. Okay? Mas se o cliente vai perguntando algumas coisas que você está falando, que nem no meu caso aqui eu vou trazer, pô, mas vocês que atendem, vocês que fazem isso, vocês que fazem aquilo, opa, ele está comigo. Ele não está só no valor, eu nem falei o valor. Ah, mas quem que faz a arte? Mas quem que faz isso? Mas quando que faz isso? Quando começa a chegar? Então, são perguntas sobre o processo que ele já está entendendo na vida dele. Eu fiz ele entender já como que é a experiência praticada. E como que eu faço isso? Quando eu crio o meu sistema de vendas, todos os pontos, isso aqui é importante, ó, todos os pontos que eu quero que ele entenda, então, que é a minha carta de vendas, eu coloco na prática na vida dele. Então, marmoraria. Eu vou explicar que é a minha pedra, que é o meu processo, que é isso aqui, já na casa dele. Como que vai ficar, como que vai ser o processo dele, como que eu vou fazer a pia, o produto dele. Eu já estou colocando uma história futura acontecendo na vida dele. Pô, Dani, então nós vamos preparar isso para você aqui, só que a minha equipe vai trabalhar assim. Então eu conto como que é a minha equipe. Só que eu estou trabalhando já para ele lá no futuro, que ele já comprou de mim. Então, as partes da venda, como eu vou construindo a venda, e aí eu vou explicar também um outro ponto que é crucial de conexão. Isso, eu falo isso, que é para gerar fechamento. O pessoal sempre busca o fechamento. Quando está no final, vou passar um orçamento e eu quero a mágica. O cliente não compra no fechamento. Ele compra no processo. Quando você está conversando com ele, ele está comprando o seu produto. Por isso que são etapas. Se ele está passando etapas, ele está comprando. Então, se eu deixo para o final fazer uma mágica, ele não comprou, você não vai vender. Lá no final, não vai vender. É legal que quando o Gabriel está atendendo aqui, eu falo para a Bia, ó, acho que vai gerar venda. A gente escuta, né? Ontem aconteceu isso. Falei, o cara está com o Gabriel, ó, isso aí é venda. Porque
já começa a identificar um padrão do cliente. E eu não deixo para o final. Eu falo, Bia, olha o que o cliente está, olha como o cliente está interessado, olha como o cliente está no jogo, a gente fala, né? Olha como o cliente está no jogo. E isso a gente ensina com o nosso processo. Quem está assistindo as aulas lá na Kify percebe que essa parte, principalmente do mapeamento e a carta de vendas, é o fechamento. Caramba, Vitor, como assim? Não, você bugou minha mente. Estou fazendo umas perguntas, eu percebo, porque nas perguntas eu construo a minha linha de raciocínio na carta de vendas. Quando eu mapeio o cliente, e tudo que você vai falar, você tem que explicar para o cliente por que você está fazendo isso. Então, exemplo, eu estou fazendo essas perguntas porque como a gente faz o nosso processo de produto ou serviço exclusivo, só existe o seu. A gente não tem uma fábrica desse processo, não é igual para todo mundo. Eu preciso te ouvir, porque com certeza eu vou fazer o melhor produto e serviço para você, né? O melhor projeto para você, e você vai economizar. Se você estiver aqui comigo, com certeza, lá no final, na hora da compra, olha que eu já estou falando que ele está comprando. Na hora da compra, eu vou mostrar para você que você vai economizar. Então, tudo que eu faço, eu explico para o cliente por que, que ele está nessa etapa. Porque não adianta chegar também assim e falar assim: oi, tudo bom? Edilene, vou fazer umas perguntas aqui para você. Não, não quero pergunta. Eu não quero pergunta, eu não quero que você me pergunta nada. Eu não quero, eu só quero saber o valor se você faz. Porque essa é a ansiedade do cliente. Só que quando eu começo a fazer as perguntas, eu vou orientando o cliente. Ah, tá, não. Aí sim, se você vai fazer economizar um projeto diferenciado, aí sim, não, beleza. Porque eu começo a entender que essas perguntas, eu como cliente, tá? Eu começo a entender, o cliente, que essas perguntas estão me beneficiando. Então, eu começo a fazer. Isso eu percebi muito que o Alisson estava chamando os clientes para reunião com o Gabriel. E aí, oi, tudo bom? Tá, legal é você fazer uma reunião com o Gabriel. Não, eu não quero fazer reunião. Isso, o cliente, eu não quero. E aí eu fiz uma provocação para ele. Falei, por que, que o cliente vai fazer uma reunião com você? O que, que ele ganha com isso? Então, a pergunta que eu tenho que ter em mente, cada etapa da minha vida, qual que é o ganho do cliente? O que o cliente ganha em estar falando com você? Está perceptível para o cliente? Então, não pode ser para mim só. Ah, não, eu entendo que o cliente conversar comigo, mas o seu cliente sabe disso? Ele tem certeza? É por isso que ele está conversando com você? É por isso que ele quer conversar com você? Olha que legal. Então, tenha claro, o cliente, eu vou te ligar porque eu quero explicar que é melhor para você. Normalmente no WhatsApp as pessoas se atrapalham e não entendem nada do que eu falo. Eu quero ser mais rápido para você e numa ligação de 1 minuto eu consigo. Agora eu vou dar uma provocada e tem gente que vai dar risada. Quem que vai aqui, ó? Quem tá no. Pode levantar a mão no chat também. Que começa a venda do começo ao fim no WhatsApp. Vocês começam do começo ao fim no WhatsApp ou não? Muitas vezes, né? O seu cliente não compra por WhatsApp.
Ah, ainda bem que a Joana não, né, Joana? Pelo amor de Deus. Por que que eu estou falando isso? Eu recebo algumas mensagens aqui com desafio de vendas, e aí eu peço o print do WhatsApp e passo orçamento por WhatsApp. Já parou com isso, né, Dani? A Dani, tem que transformar em vídeo, tem que transformar. A gente tem que dar um passo, porque senão, que nem eu falei, quem que é a pessoa que está falando? Então, primeira coisa, vamos fazer algumas mudanças. Não utilizar nós da empresa, não utilizar foto da empresa, WhatsApp, porque se eu cliquei no botão, eu quero uma pessoa tirando as dúvidas. Qual o motivo do cliente, quando vê lá seu anúncio, ele clica? Ele quer falar com alguém. Ele quer ver como funciona para ver se está dentro das condições dele. Então, ele não quer um robô e não quer uma empresa atendendo ele. Ele quer um especialista, e vocês são especialistas, ajudando ele. Na verdade, o seu cliente, quando clica, ele está pedindo uma ajuda, porque ele quer comprar, mas ele está perdido. Então, o primeiro ponto aqui, ó, que a gente tem que ter, isso tem que estar na gente. Não tem que ser teórico, gente. Eu preciso, quando eu clicar, quando o cliente clica, eu vou ajudar esse cliente a comprar. Então, é a primeira coisa da minha mentalidade aqui, ó. Eu vou ajudar esse cliente a solucionar o problema dele. Que o problema dele é não ter um Mármore, não ter uma certificação, não ter uma empresa de vendas. Então, o primeiro problema, ele está aqui, ó. Pô, eu quero isso aí, me ajuda. Como que eu faço isso? WhatsApp, e dependendo, o logo da empresa, nós aqui da empresa, eu não estou conectando com ele. Então, a primeira coisa que eu sempre, por isso que eu sempre falo e pergunto o nome lá nos 3 sim, principalmente no segundo sim, é oi. Por isso que nas camisas, os marketing colocam assim, ó, como posso te ajudar nas lojas? Porque é isso, eu vou ajudar esse cliente. Ele tem um problema, ele está aqui falando comigo porque ele tem um problema. Então, oi, eu sou o Vitinho e eu vou te ajudar. É esse o sentimento que o cliente tem que ter. E aí, eu tenho que ter a razão, o motivo de transformar numa ligação. Qual o motivo? E aí, ó, esse aqui é a chave, viu? Qual o motivo que é melhor para o seu cliente, não para você? Claro que a gente prefere a ligação. Mas qual que é o motivo que é melhor para o seu cliente para transformar a chamada no WhatsApp numa ligação? Motivo para você. Eu tenho que pensar e quebrar a cabeça para ser motivo para ele. Porque eu estou aqui na razão para ele. É a razão dele. Então, eu utilizo aqui, que é mais fácil para explicar, para ele entender, para ele ver se faz sentido, para ele ter muitas vendas e ser mais rápido. Vamos ganhar tempo? Eu sei que você está com pressa, porque todo comprador está com pressa. Vamos dar um passo? E para o vídeo? Eu preciso te mostrar alguma coisa aqui que eu tenho. Aqui na aceleradora, a gente transforma. Então, rapidinho, para a gente falar de negócios, vamos transformar em vídeo? O Gabriel falou isso para vocês. Já que a gente vai entrar nesse ponto, eu preciso mostrar um desenho aqui no computador. Então, tenha esse gatilho, mas que seja interessante para o cliente
para você transformar. Por que eu estou falando isso? Se eu conseguir as 3 transformações, chegou no WhatsApp, transformei no vídeo, transformei em ligação em vídeo, ou a reunião, no caso de que a marmoraria precise ir lá no projeto, você percebeu que seu cliente está andando com você para venda? Ele está contigo. E quando que eu percebo que o cliente não está contigo? Quando ele não quer. E o que eu faço? Olha que legal. Eu deixo um pouquinho mais embaraçado o conteúdo. Mas o seu projeto, ele é... Eu não sei nem se existe esse nome, mas... Concavo ou convexo? O cara não vai entender. Ele fala assim, como assim? Eu estou criando aqui, mas vocês têm alguma particularidade? A parede é isso, aquilo. É com acabamento tal? Ele vai falar assim, como assim? Vai ser difícil explicar aqui. Vamos transformar aqui, só para eu explicar direitinho para você? É a mesma coisa aqui. Eu dou uma embaraçada, porque o meu objetivo, o cliente tem que estar comigo. Você entende que o seu projeto, você entende que... E aí vem a comunicação, e aí vem a realização. Sabe por que eu faço isso? Porque tem muito cliente que já chega aqui, eu tenho que consertar serviço. Isso encarece para você. Eu acho motivos para o meu cliente ter interesse em também transformar. É legal que muitas vezes acontece aqui, o próprio cliente fala assim, não, vamos transformar, vamos para outra parte. Porque eu vou trazer nesse conteúdo e é do interesse dele. Do outro lado aqui, ó. Então, eu tenho que tirar na minha comunicação falar só de mim. Não, é que aqui a gente aqui tem o gestor de tráfego, a gente tem isso, a gente tem a nossa consultoria, a gente tem... É muito eu. O cliente fala assim, não, mas eu só preciso vender mais. Eu só preciso ter cliente. É tão engraçado que vocês aqui têm um pouco de experiência, que a maioria dos clientes acha que se os leads chegar, ele já vende. Ah, não, se chegar aqui os clientes, eu já vendo que deixa comigo. Porque ele está acostumado no universo, e não é erro do cliente, é porque ele só viu aquilo, que é indicação. Indicação vem pronto. Eu já falei para vocês que quando chega indicação aqui para mim, eu falo, meu, a gente não pode perder essa venda. Porque a indicação já está vendida. Para mim aqui, indicação já é venda, o cara já comprou. Porque quem me indicou, normalmente é cliente, o cara já fez todo esse processo que a gente fica treinando aqui. Nosso amigo, nosso cliente, ele trabalhou fazendo o CMC, a conexão. E aí o que chega? Chega aqui para a gente pronto, aqui, ó. É só fazer o gol. Olha que legal. Então, o nosso maior desafio é pegar esse cliente, que é um lead, eu já falei isso aqui também, transformar ele em prospecto. O que é o prospecto? Alguém que tem interesse em comprar. Ele chega aqui curioso. Então, com o meu formato e minha comunicação, ele já começa a ter interesse de comprar. E depois em cliente. São 3 transformações. Chega como lead, então, aí a parte do anúncio. O anúncio, ele faz esse trabalho. Pô, eu quero comprar, esse produto, serviço é interessante para mim, eu quero saber mais. Aí ele é o lead. Com o meu CMC, a minha comunicação, ele fala, pô, eu preciso disso mesmo, é isso que eu quero. Vou comprar agora. Preciso nesse momento. Transformei em prospecto. Aí tem uma particularidade, quem é da construção, que
que a pessoa é um pouco mais emocionada e o imóvel dele vai ser entregue hoje nós estamos em abril, em setembro, em outubro, mas só que ele já está vendo. Mas está tudo bem. Esse cliente, eu tenho que ficar conectado com ele, porque ele vai comprar em algum momento. Porque como ele está buscando na internet, o algoritmo entendeu que ele é perfil. E mais com a nossa comunicação, ele cai na nossa base de clientes. E aí, quando ele vai fazendo essa transformação, é onde a gente percebe se o lead transformou em prospecto, ele está comprando. Ele está interessado, está buscando informação. E quando eu vou fazer a proposta, que aí é o fechamento, e aí é só os gatilhos que eu vou utilizar para gerar o fechamento, que é a cereja do bolo, aí eu consigo fazer o cliente comprar hoje. E, na verdade, o que eu quero fazer com as técnicas de fechamento? É só fazer ele tomar a decisão agora. Porque, ó, isso aqui é importante também, ó. 3 coisas. 3 compras que o cliente tem que fazer do nível de 0 a 10. Eu vou trocar a palavra. De 0 a 10, o seu cliente tem que ser 10 dessas 3 etapas para você, depois, no final, fazer ele comprar agora. Ele tem que ter 10, que é o nível de certeza que ele está com a pessoa certa, que você é uma autoridade. Então, na compra, ele tem que confiar em você. Certo? Então, ele está com 10, de 0 a 10. Pô, quem está com a câmera do Franklin aqui? Quem que é? Qual que é o seu nome? Vitória. Vou marcar aqui. Então, o cliente vai entender. Vitória vende bastante, hein? Nosso time aqui, a Vitória é fera. Então, eu tenho que sentir segurança na Vitória. Pô, eu estou conversando com a Vitória está me ajudando. Então, o meu nível de confiança e de certeza que eu estou com a pessoa certa é 10. Com as orientações da Vitória, eu sei que é o produto e o serviço certo. Esse nível tem que estar 10 também. E com a empresa certa. Daí para frente, eu já comprei a ideia. Aí eu vou negociar alguns fatores. Por isso que eu falo que o fechamento é negociar se eu vou pagar em 6, se eu vou comprar agora, se eu vou ter que... O fechamento, a gente só ajuda o cliente a decidir. Olha que interessante. Muitas vezes, a gente busca essa mágica lá no fechamento, na hora do orçamento. Eu já passei algumas técnicas, tem até um e-book aí com 17 técnicas de fechamento. Eu uso aqui, que eu entrego 2 orçamentos. Olha que legal isso aqui. 2 orçamentos, um que eu acredito que eu vou vender, eu acho que é o ideal, e o outro para ancorar. Vou explicar na prática. No fechamento aqui, hoje, eu tenho, que é o mais fácil, isso aí eu fiz testes, acho que até algum de vocês pode ser que não tenha pegado esse formato, pegou um outro, mas com as mesmas bases, mas hoje eu entendo que, e o time aqui traz como feedback, o mais, que mais converte, é o mais forte. São 2 orçamentos,
Um eu falo que é mensal e o outro semestral. Semestral no cartão de crédito. O mensal é R$ 1.500 a mensalidade. E ponto. Ou no cartão 6 de 797. Aí eu, pô, mas no aquele unitário, olha que legal. Isso aqui é a dica de mentalidade. O cliente fala assim, pô, mas Vitor, nesse aqui no cartão pagando 6 meses, 2 mensalidades é o valor de uma da outra. Olha como o cliente começa a pensar. Ele não fica pensando se ele vai comprar ou não. Ele está brigando comigo dentro do meu valor que ele já comprou. Olha que interessante. Então, na pedra, eu ponho uma pedra cara e uma que eu percebi que o cliente vai comprar. Eu coloco com uma mentoria exclusiva, no caso da Dani, e só o treinamento com mentoria em grupo, sei lá. Pô, mas aqui qual que é a vantagem? Eles ficam brigando no valor, mas, Vitor, eu escuto aqui. Mas ele comprou. Ele só quer encaixar o valor na vida dele. Pô, mas faz assim, faz assado, faz 2 cartões, paga metade o dinheiro, metade. Olha como que eu estou negociando, ele já comprou a ideia. Eu estou na briga, entre aspas, com o cliente, só por causa do valor, do jeito de pagamento. Ontem mesmo, o cara fazendo conta. Mas se eu pagar assim, se eu pagar assado, eu posso pagar a metade agora? Os caras começam. E aí, o que eu percebo? Que foi aquele que eu falei no começo que ia ter fechamento. Gabriel ficou meia hora aqui, ó, com o cliente, nessa briga. Aí, se eu puxar assim, se eu puxar assado, foi até divertido. Por quê? Eu falei, ó, até sair, fui tomar um café, falei, tá vendido. Ele só vai ficar aí brigando, falando que vai pagar assim, que vai dar um dinheiro na entrada. Ele começou a fazer conta. Para 2 irmãos. Acho que logo eles estão aqui com a gente. Como foi a venda ontem, eu sempre deixo, quando começar a chegar o lead, para participar da nossa reunião, né? Que aí ele tem o desafio e começa a entender mais o que a gente fala. Porque se eu falar tudo isso com a mentalidade dele, sem receber o lead, ele fala, para que tudo isso? Aí quem recebe o lead sabe que é importante. Sabe que é uma luta diária aí para a gente converter o cliente. Mas olha que legal. Quando eu fiz as minhas 2 etapas, o mapeamento e a carta de vendas muito legal, trazendo a realidade para o cliente, já montando, né? O que é a carta de venda? A apresentação do meu produto e serviço. Só que eu não apresento o produto e serviço falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço já na realidade do cliente. Eu apresento as mesas, e aí eu falo, por exemplo, aqui, ó, meu gestor de tráfego, o que vai fazer com você? Então vamos pegar a Vitória. Vitória, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar a sua conta. Eu já estou explicando o meu serviço, mas ela já está sentindo dentro do processo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer isso aqui, é rápido, viu? É assim, assim, assado, nós vamos pegar, vamos fazer a configuração, depois vai entrar o time de designer. Eu estou falando qual que são meus serviços, minhas 3 equipes. E aí, depois disso, aí você começa a receber os leads, depois tem as orientações no grupo. Eu estou fazendo a mesma coisa, parece um checklist, ó, da minha apresentação do produto e serviço. Só que eu estou contando, por isso que é uma carta de vendas, e carta de vendas não necessariamente ele é escrita, ele é aqui falado, é uma apresentação. E dentro disso, o cliente fala, pô, que legal, eu vou ter isso aqui, né? Vai ter esse time aqui, vai ter esse time aí.
E aí eu vou explicando que é a realidade que vocês têm aqui. Vai ter o grupo VIP, você fala lá seus desafios, e aí a gente faz isso. A carta de vendas, você já tem que colocar o que você quer apresentar já na realidade do cliente. Ah, ó, a Bia tá puxando minha orelha aqui, ó, rapidinho, só para a gente ver aí quem participou. Tá participando? Nós temos a Jéssica, que é da... Que empresa que você é, Jéssica? Depois manda pra gente. A Edilene, a Vitória também é da FS, né, Vitória? Rosimar, que eu acredito que seja a Cibele. A Jéssica é a Tamires da Cowboy. A Tem duas Jéssica aqui, mas eu acho que as duas da Cowboy. A Joana, eu não lembro. O pessoal da Onyx, eu estou vendo aqui pelo logo. A Dani. Quem mais? Tinha mais alguém que caiu aí, deu duas saídas e voltando. Ah, JD. JD é a Joana. Legal, Joana. Joana é corretora de imóveis, é isso, né? E, Joana, é a mesma coisa. Um leão por dia, uma leoa por dia. E a mesma coisa, é legal você falar, corretora, eu fiz uma palestra para corretor de imóvel aqui na cidade, e a mesma coisa, é a gente trazer a apresentação do nosso produto e serviço dentro do sonho do cliente. Você, principalmente, é muito mais, tem que entrar muito mais. A gente começa com as perguntas menos invasivas e depois ser muito mais invasivo para entender o porquê que ele está comprando o imóvel e quais são as maiores dores. Isso, tem que vender, isso. Que é os 3 pontos, né? Quais são as maiores dores? Eu, quando comprei o meu imóvel, na verdade, eu comprei. O corretor, eu falei para minha esposa, eu falei, caramba, eu comprando, eu tinha tantas perguntas para mim mesmo, que eu analisei a venda. Cara, o cara não trabalhou meu sonho. O cara, ó, até aqui, bonito, tal. Põe o decorado lá, entrou no decorado. O seu cliente, quando você está fazendo perguntas do mapeamento, quando você faz perguntas abertas, ele vai te contar e vai te dar diversos tesouros. Ele vai deixar cada gancho para você. Você vai falar, rapaz, isso aqui é ouro. E deixa esses ouros. Que aí na apresentação eu utilizo. E muitas objeções de vendas está lá no começo, no mapeamento. Quando eu estou mapeando, a gente pergunta, o Gabriel pergunta, fala assim, mas resolver esse problema, ele é uma urgência? E sabe o que é legal? De 0 a 10, resolver esse problema aqui, que você está vindo atrás, qual que é o nível? Sabe por quê? Porque eu sei se eu gasto também energia. Puta, é 10, eu preciso por causa disso, eu já estou procurando, vai te dando todos os motivos. Aí você já começa, ó, top, vou resolver o problema desse cliente. Eu vou ajudar ele. E o legal é que a minha ajuda, eu sou remunerado. Ajudar as pessoas, eu sou remunerado em ajudar pessoas. A venda é uma utilidade pública. Vocês nunca tinham pensado nisso.
Pô, eu estou transformando o sonho da pessoa. É a cozinha do casal aí, do pessoal do mármore. É a profissão da pessoa. É o imóvel, um dos maiores sonhos nossos. Cara, eu tô. Meu negócio, a minha profissão, ela é divina. É incrível. Muito legal isso. Eu acho. O meu negócio é ajudar pequenos empresários e médios a prosperar. Através do quê? Ajudando eles a vender mais. Olha que legal. E quando eu pego esse, eu tenho esse sentimento com o cliente, que eu pego na mão do cliente aqui, falo com o time aqui, ó, pega na mão do cliente, nós precisamos ajudar esse cara. Esse cara está procurando a gente porque ele está com um desafio na empresa dele. Olha que isso aqui é mentalidade. Porque o vendedor ele tem que ter uma mentalidade diferente dos demais profissão. Os demais, eles não que não seja menos ou mais importante, mas eu puxo sardinha para a minha profissão. Cara, eu estou resolvendo um problema, eu estou ajudando uma pessoa. É muito legal eu receber, que nem ontem. Olha que legal. Nós começamos com um processo com uma empresa, e não, ó, não é do nosso segmento aqui, que a maioria é. Ele tem um. Como que é a empresa da Central Áudio? Ele coloca isso, filme, instala som, né? É uma loja. É um pouco diferente. Ele falou, pô, Vitor, nós trocamos a operação. Aí ele mandou ontem. Meu, incrível. Tô vendendo pra caramba. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Olha que legal, ó. Porque isso aqui é resultado. Isso aqui que eu estou mostrando. Aqui, ó. Vocês estão enxergando, né? Bom dia. Desculpe a demora. Graças a Deus, estamos com bastante chamadas no WhatsApp. Chamada de 15 a 18 chamadas por dia. Eu não sei se é tudo isso, ou se ele se confundiu. Entre elas, pelo menos umas 8 chamadas fecham. Geralmente vem até a loja no final de semana. Estou gostando muito do resultado. Parabéns pelo trabalho. Eu sou remunerado em fazer as outras empresas, eles me pagam para eu fazer as empresas venderem, prosperarem, contratar mais gente. Olha como que eu vou lá no fundo. Eu podia falar, eu vendo meu produto e serviço. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando chegar esse lead aí, é isso que a gente tem em mente. Fala assim, eu vou pegar na mão. E, Vitor, eu tenho que estar assim todos os dias? Temos. Nós somos diferenciados. Ou empreendedores ou vendedores, nós somos diferenciados. Nós temos que estar sempre com a energia lá em cima. Por isso que eu peço aqui para o time, quando a gente está aqui, a gente vai lá e fala assim, vamos fazer uma pausa para o café? Vamos dar uma... Porque o nosso trabalho é maluco, é diferente. Porque a gente, quando chega aqui, fala assim, pô, tá chegando aqui as pessoas, estamos conseguindo nos conectar com ele. Claro que a gente também quer os nossos resultados. E eu estou falando isso por quê? Porque quando eu pego o lead, transformo em ligação, em chamada de vídeo, é esse sentimento que eu tenho que trazer. E vocês ou precisam ir no cliente, ou o cliente vir até, que nem a Joana, que é no nosso ponto, né? Que é o stand. É isso que eu tenho que fazer. Eu falo assim, pô, eu vou ajudar esse cliente a escolher o melhor possível que ele vai ficar realizado. Como vocês encaixam a maioria, imagina,
tanto escolher o imóvel ou escolher a cozinha, é incrível. Vendemos sonhos. É isso que a gente faz. Todos nós. Pô, o sonho de ter aquela cozinha incrível, maioria. Eu falo cozinha aqui que é mais fácil de eu pensar, tá, gente? Eu sei que vocês vendem aqui, quem for da marmoraria, muitas outras coisas. Mas é o mais simples aqui que eu venho na minha cabeça. Pô, a Dani transforma um funcionário em outro, e quem sabe o cara muda de profissão. Estamos começando um projeto vamos começar, né, com a Microlins. Eu tive uma reunião com o dono, e ele falando de curso, todo mundo conhece a Microlins. Eu trabalhei há 25 anos, não mais. Fica quieto, né? Não vou falar a idade, não. Há um tempo atrás da Microlins, eu falei, pô, vocês vendem transformação. Falei a mesma coisa. O cara, como assim? Pô, um adolescente tá lá, abobado lá no ensino médio, e você vai transformar ele num profissional. Porque é a primeira profissão, ele vai sair como auxiliar disso ou daquilo. Cara, transformação, você está virando uma chave na cabeça do adolescente. Turminha lá de 18, 16, 17 anos. Tem até uma história legal, olha como que é incrível isso. Um cara, que ele é o coordenador de todas as unidades da Microlins, aqui da região, foi um rapaz que eu vendi o curso há 25 anos atrás. 26 anos atrás. E ele que me contou a história. Falei, pô, mano, você tá 200 anos na Microlins, que legal. Ele falou, eu falei, como você conheceu? Ele falou, eu fui aluno, tal, assim, assim, assado. Depois ele fez faculdade de TI, né? A parte dele é de informática. Aí ele falou, pô, e você que vendeu o curso, você que foi na minha escola. Aí eu assustei, assim, ó. Virou uma chavinha na minha cabeça, eu falei, caraca. Então, aquele começo que eu vendi um curso, eu fui na escola fazer aquela divulgaçãozinha lá, entregar uns folhetinhos. O cara hoje está trabalhando por causa daquele insight. Olha que legal. Então, o que eu estou falando hoje? Porque eu falei que ia falar um pouquinho de fechamento. Só que, para mim, tudo isso é o fechamento do cliente. Tudo isso é um processo que eu vou conseguir no micro fechamento com o cliente. E tem duas pontas. Eu ter esse sistema desenhado e ter a mentalidade. A energia que eu coloco com o atendimento. E eu sou muito preocupado. Ó, o Alisson chegou aqui, ó. Eu sempre falo para ele, ó. Eu sou muito preocupado em como o cliente está recebendo as nossas informações. Porque não é o que a gente fala, é o que ele entende. E quando eu pego ele telefonando para o cliente, tá, eu dou os insights, que é em cima disso. Eu falo, você acredita que o cliente te entendeu bem? Você fez ele entender que ele precisa dar o próximo passo? São os micros fechamentos. As micros evoluções. A evolução total e essas pequenas evoluções. E o nosso game está aí, viu, gente? O jogo está aí. Não era no macro. É nessas micro, pequenas decisões que a gente ajuda o nosso cliente a tomar. Essas pequenas, assim, ó. Porque quando ele vai indo com a gente, quando você vai sentindo, aí vem as minhas mágicas que eu falo aqui, que a Bia fica mais do meu lado, eu falo, Bia, esse cliente aqui que o Gabriel está atendendo, vai rolar. Ou, fala, não, tá desconecto. Já era. Por quê?
Eu entendi esse jogo. Que é o cliente está entendendo com as micro. Então, toda etapa que você tiver, desde a conexão até o fechamento, você tem que perceber o próximo passo. Eu falo para o Alisson, pô, mas o cliente vai... Não, o cliente só tem que atender a ligação primeiro. Depois que atendeu a ligação, o cliente é só a única coisa ir para uma chamada de vídeo. Eu não chego lá no final, eu não sei nem o orçamento, eu não sei nem o que vai ser lá no final. É as microetapas. Porém, se eu chegar aqui no cliente, o cliente, que eu preciso disso aqui e tal, vamos falar aqui, ó, eu vou usar o exemplo da marmoraria. Legal, peraí, deixa eu ver. R$ 3.500. Já é certeza que não está fechado. Se o cliente não fechou com você, não vai fechar. É certeza, é certeza. Mas eu fechei um. Então, é por isso que fica essas mágicas. Joga para cima, quem pegou, pegou. Não vai fechar. Eu vejo todo dia aqui, vejo todo dia aqui nos grupos VIP, né? Quando printam e me mandam. E aí eu pergunto, quando printam e me mandam, eu falo, legal, até aqui. Mas você faz ligação? Não, é direto para a reunião? Sim. E a reunião? Não, eu não fiz com esse. Não existe. Fica quieto. Você vai vender o que você está vendendo. Já falei para alguns de vocês. É isso. Você não faz as etapas, é isso aí. Eu vendo 5 contratos, 10 contratos, 2 contratos. É isso. Porque não teve as microetapas. Ganha as microetapas, tem a vitória das microetapas, que lá no final ele é muito suave de fechar. Isso na cabeça. Microetapa certinho. Lá no final, o jogo é ganho. Gente, na semana passada, a gente fez uma análise, quem estava, né? Das vendas anterior. Lembra que nós fizemos das mudanças para as nossas vendas futuras, que foi a diferença. Vocês fizeram isso aí? Olha o silêncio. Eu vou pedir para vocês, ó, sempre quando tiver aqui as nossas reuniões, eu sei que o nosso dia é corrido. Faz análise. É o único jeito de vocês perceberem os pontos de erro. Se não é achismo. Aqui o time sempre está fazendo análise. A gente tira uns 15 minutos. Pô, como que foi hoje? No final ou no outro dia, no começo? Como que foi as reuniões? Como que foi? O que está acontecendo? Isso aqui já é natural. O Gabriel vira e já fala, putz, estou sentindo isso aqui. Mas como que foi? Vamos mostrando. Faz análise, gente. Eu falo para vocês trazerem aqui para mim, mas isso aí tem que virar um hábito de vocês, semanal aí. É melhor diário, que está fresco. Que o cliente que vocês atenderam segunda-feira passada, sei lá, nem lembro. Mas, putz, no primeiro atendimento, sabe por quê? Porque se eu tiver 2 ou 3 atendimentos no dia, fresco, e entendendo o processo, analisar isso, no final de semana, eu estou melhorando 15 vezes. Estou usando de segunda a sexta, 3 vezes 5, 15. No mês, 60 vezes eu estou melhor. Olha que legal. Você vai perceber. E vocês vão ver que muitas coisas que eu estou falando aqui, vocês vão trazer para a realidade. Falar, putz, caramba, e o Vitinho falou, hein, meu? O pior é que ele avisou. Cara, nessa parte aqui, ele até falou alguma coisa
Eu não lembro. Eu vou marcar. Então, faça essa análise. É muito legal. A Bia marcou aqui o nome de vocês. Vamos colocar lá no grupo, mas vão trazendo essas análises. É importante demais. É o degrauzinho. Cara, a gente vai subir nesse degrau. Em todas as empresas que eu passei, e aqui minhas equipes, a gente sempre fez isso. Aquela coisa do café mesmo. Vamos dar uma parada, vamos tomar um cafezinho, tomar uma água aqui. E aí, como que foi as vendas de ontem? Que nem de ontem. Como que foi? Onde que eu posso melhorar? Como foi minha abordagem? Separa. Abordagem, carta de vendas e fechamento. Claro que tem microetapa, cada um constrói o seu sistema de vendas. Como abordagem, separei em duas partes. Como que foi? Cara, eu posso melhorar aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, se eu fizer aquilo, legal, tal. Quem tem mais gente na empresa, meu, é a hora do café. É que nem eu falo, eu tiro aqui o time, vamos sentar ali, vamos tomar um café? E aí, o que você está sentindo? Como que foi hoje? E vocês provocam isso. Se vocês quiserem falar, pô, Vitor, não tenho ninguém aqui para falar, a gente abre uma outra sala. Só para derramar desafio, dificuldade. Vocês vão perceber como é incrível quando a gente fala. E aí, a turma, né? Ou os amigos, ou dentro da empresa, ou. Como eu falei, a gente pode fazer um grupo aqui de desafio. Coloca um grupo no WhatsApp, fala. Isso é bom demais. Porque quando você fala, você na hora percebe aonde está a sua falha. Porque seu cérebro trabalha diferente. Porque quando você não está percebendo, está no automático, seu cérebro não está trabalhando para isso. Mas quando você fala, pô, gente, eu estou aqui, eu faço isso, putz, aqui, na hora você já fala, errei. Quando você fala, seu cérebro está prestando atenção. Então, ó, se vocês acharem legal, a gente fala até isso aí, faz até uma sala, um grupo desses desafios. Mas aí está com vocês. Eu não vou impor nada. Vocês acharem interessante. Se for 5, 6 clientes, 10 clientes, a gente comunica. Só que é só para isso, tá, gente? É falar dos desafios, a gente ser bem focado. Pessoal, deu para entender aí o que eu tentei passar hoje? Essas micro fechamentos, essas micro vitórias, a gente tem na cabeça isso. Mais importante, perceba o motivo que o seu está com você. Perceba. Cada passo, qual que é o motivo e se ele está entendendo por que, que ele está nessa jornada contigo. Explica para ele. Cria essa comunicação. Por que, que é interessante ele passar para os próximos passos? E o melhor dos universos é a reunião presencial ou uma call. Então, eu vou passando. Fica tranquila, Joana, estamos terminando aqui. Depois dá um feedback no grupo. Beleza, gente? Tamo junto nessa? Ó, eu vou pedir o feedback no grupo, no caso a Bia. E aí, ó, já pensa, quais são as coisas principais e os maiores desafios que vocês têm? Traz para mim esse problema também. Quero ajudar vocês. Beleza? Gente, bora para cima. Eu quero ver venda, viu, gente? Ansioso por venda.
Tamo junto. Até quarta. Aqui na comunicação.